Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar continuidade à série de vídeos do canal Juridicamente, a série de vídeos chamada Fundamentos da Petição Inicial, da Teoria à Prática. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês uma questão mais filosófica, iniciando a abordagem sobre as teorias que recaem sobre a ação. No vídeo anterior eu falei um pouco que a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico e também pelo nosso Código de Processo Civil é a teoria eclética. A teoria eclética faz uma separação entre o direito de ação e o direito material, ou seja, não coloca um como um só. Além disso, a teoria eclética traz também para a gente que existem condições que devem ser atendidas para a análise da ação, para que a ação possa prosseguir o juiz analisar de fato o mérito. E essas condições são o interesse e a legitimidade. No vídeo de hoje eu trago para vocês os elementos indispensáveis da ação. Então, introduzindo essa questão, trago aqui sobre as partes. Referente às partes, existe uma tríade processual. Essa tríade, como a própria palavra induz, é composta por 3 personagens. Temos o juiz, temos o autor e temos o réu. O juiz é o órgão do Poder Judiciário responsável por julgar o caso, julgar aquilo que está sendo questionado pelo autor referente ao réu. O juiz é aquele sujeito imparcial. Ele não pode agir conforme interesses próprios. E é por isso que existe o princípio do juiz natural. O juiz ele não pode influenciar na demanda, no caso, entre autor e réu. Além disso, o juiz vai estar lá em estado de inércia. Mas por que inércia? Devido ao princípio da inércia jurisdicional. Em regra, o Poder Judiciário ele não pode agir de ofício. E o que seria agir de ofício, Felipe? Agir de ofício é você agir de conta própria, sem precisar ser solicitado ou requisitado por ninguém. Então, em regra, o Poder Judiciário vai estar lá inerte, esperando ser provocado. E como é que o judiciário vai ser provocado? Por meio de uma ação que será proposta pelo réu. O réu, diferente do juiz, ele é um sujeito parcial, porque ele tem o seu interesse. Ele tem interesses com a propositura de uma petição inicial, de uma ação jurisdicional. Então, o autor é aquele que alega ter sofrido ou estar na iminência de sofrer um dano ao seu direito. Então, o autor ele vai alegar os fatos, o que está acontecendo, o que foi que ele sofreu. Tudo isso vai estar na petição inicial, promovida pelo autor. E ele também pode ser chamado de sujeito ativo, porque é aquela pessoa que está propondo a ação. Então, se temos de um lado um sujeito ativo, do outro temos o sujeito passivo, que é o réu. O réu é o sujeito passivo da ação porque é quem está recebendo as demandas propostas pelo autor. Então, o réu é aquela pessoa que possivelmente causou um dano ou está ameaçando causar um dano ao direito do autor. Avançando mais um pouco, temos também como elemento indispensável da ação a causa de pedir. Mas o que seria essa causa de pedir? Primeiramente, podemos dividir a causa de pedir em 2 partes. Fatos, também chamado de causa de pedir remota, ou não. E fundamentos jurídicos, que é a causa de pedir próxima. Bom, ainda não entendi direito o que seria assim. Fatos, fundamento jurídico, o que é isso? Ainda estou por fora. Então, vamos aos fatos. Quando propomos uma petição inicial,
a gente chega lá para o nosso advogado e vai narrar tudo o que aconteceu. Essa narrativa é chamada fatos. Então, na estrutura da petição inicial, o advogado, né, abrirá um tópico dos fatos em que ele vai fazer toda uma narrativa detalhada, contando o que houve, o que foi que aconteceu. Né? Então, é por meio dos fatos que o advogado, que vai estar representando o autor, vai demonstrar que aquele autor tem interesse naquela causa contra o réu. Né? Mas não basta você apenas contar a história. Não basta você apenas relatar o que houve. Você tem que fundamentar. E agora eu vou usar uma palavrinha um pouco mais chatinha, difícil de você ouvir tanto por aí. Subsunção. O que seria essa subsunção? É o adequado encaixe dos fatos à norma jurídica. Então, com base no que o autor contou para o seu advogado, o advogado, né, com seus conhecimentos jurídicos, ele irá fundamentar aquele determinado fato, irá fundamentar o direito do autor na nossa legislação. Código Civil, a depender do caso, a lei de inquilinato, determinadas leis esparsas. O advogado, com seu conhecimento jurídico, vai fundamentar, né? Vai dizer a sua tese jurídica. Né? Então, toda causa de pedir, ela não pode vir desacompanhada dos fundamentos jurídicos. Eles formam um conjunto. Avançando mais um pouco, temos os pedidos. Então, o que seriam os pedidos? O pedido é o que chamamos de pretensões do autor. O que é que o autor pretende com aquela ação? Né? Porque se eu sofro um dano moral, um dano à minha honra, ou tenho por algum motivo meu patrimônio danificado, eu tenho o direito de exigir o reparo na justiça. Então, se eu sofro um dano moral, eu entro com ação de danos morais. E o que é que eu pretendo com essa minha ação? Ser indenizado. Essa é uma das minhas pretensões. Se eu tenho, por exemplo, um automóvel e alguém de má fé vai lá e danifica, eu tenho o direito de ser indenizado de forma material e fazer com que aquela pessoa arque com aqueles custos. Né? Então, voltando mais para essa parte técnica do que são os pedidos, temos que o pedido pode ser dividido em dois: pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato, na verdade, é o que o autor deseja com a petição inicial. Por exemplo, como eu falei anteriormente, se eu sofro um dano à minha imagem, eu tenho o direito de entrar com ação, correto? Correto. Beleza. Chego lá para o meu advogado e diz, aconteceu isso e aquilo, me senti extremamente ofendido, mas para além disso, houve um constrangimento total à minha imagem, então eu quero ser indenizado. Esse é o pedido imediato. O autor quer ser indenizado. Por outro lado, temos o pedido mediato. O pedido mediato é o bem da vida pretendido. Poxa, não entendi o que é bem da vida. Nunca ouvi falar nisso. Bom, bem da vida é o bem jurídico tutelado. Facilitou? Poxa, ainda não. Não sei o que é bem jurídico, não sei o que é bem da vida. Então, facilita mais um pouco. Então, quando eu tenho o meu automóvel danificado por alguém, por exemplo. Quando o meu automóvel é danificado por alguém que teve má fé em fazer isso, eu tenho o meu direito de propriedade danificado, ameaçado, lesionado.
Quando eu tenho a minha imagem sendo difamada por terceiros e levado isso a público, eu tenho o meu direito à imagem, tenho o meu direito à honra violado. Né? Então, o bem da vida é todo aquele rol de direitos garantido tanto pela legislação quanto pela Constituição. Né? Então, espero que tenha ficado um pouco claro. Né? Porque quem já tem um certo conhecimento jurídico fica mais fácil, mas caso esse vídeo chegue a alguém que não tenha tanta familiaridade com direito assim, eu quero pelo menos tentar deixar um pouco mais fácil. Então, avançando mais um pouco, nós temos que o pedido ele deve ser certo, conforme o Código de Processo Civil, artigo 322. Então, quando dizemos que o pedido deve ser certo, é porque devemos indicar expressamente, conforme eu coloquei no slide, devemos indicar expressamente a tutela jurisdicional pretendida. Então, basicamente quero entrar com uma ação de danos morais. Quero ser indenizado em 10 mil. Eu estou indicando expressamente o que eu quero. Né? Por outro lado, temos que o pedido também deve ser determinado. Como eu falei, se eu chego e digo que quero ser indenizado, o juiz não tem como adivinhar em quanto, né? Porque tem que quantificar, tem que ser totalmente expresso. Então, o pedido não pode ser genérico. No entanto, temos algumas exceções trazidas pelo artigo 342, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, eu vou dar uma lida rápida aqui. Conforme o artigo 324, o pedido deve ser determinado. Beleza, entendi. Aí vem o parágrafo 1º e diz: é lícito, porém, formular pedido genérico. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil traz exceções em que é possível formular um pedido genérico. Então, o inciso 1º diz: nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Poxa, ações universais, o que seria isso? Quando você estuda direito civil na parte de bens, você vai conseguir visualizar que existem as chamadas universalidades de fato. Prestem atenção, universalidades de fato. Se você não ouviu falar nisso ainda, o que seria uma universalidade de fato? Bom, basicamente são bens que possuem conjunto. Se você tem um livro, é uma coisa. Mas se você tem várias coleções de livros, que eles ficam guardados em um determinado local, podemos chamar isso de biblioteca? Podemos. Você tem uma coleção de joias raras. Se você tem uma única joia é uma coisa, mas se você tem uma coleção é outra. Um rebanho já é tudo isso. Biblioteca, coleções, rebanhos, acervos. Isso são universalidade de fato. Basicamente, o que o inciso 1º diz, tenta passar a mensagem é basicamente isso. Você quer propor uma ação relativa a uma biblioteca que possui obras raríssimas. Então, se você pega um livro dessa biblioteca para vender, é uma coisa. Mas se você pega a biblioteca, é outra coisa. Uma coleção. Quem lembra na Copa do Mundo aquelas moedas de R$1 em que vinha estampada as seleções? A Copa do Mundo não, as Olimpíadas. Vinha estampada as modalidades esportivas. Então eu lembro bem, muitas pessoas faziam as coleções daquelas moedas.
Então, se você pega, por exemplo, uma moeda que tem lá estampada no seu verso, uma modalidade de futebol, tínhamos várias moedas que tinham esportes estampados. Se você pega uma moeda daquela, pode ser que ela só tenha o valor apenas de R$ 1, conforme seu valor, e está lá estampado. Mas se você tem um conjunto dessas moedas, você pode ter um valor muito diferente sobre elas. Então, é basicamente isso que o inciso 1 traz. O inciso 2 diz: quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Aqui eu coloquei acidente de trânsito, mas por quê? Poxa, digamos lá que uma determinada pessoa estava andando de bicicleta, né? Então, por uma falta de atenção lá, algum condutor, infelizmente, atropelou essa pessoa que estava de bicicleta, atropelou esse ciclista. Então, a pessoa que foi atropelada, ela ficou muito ferida, então teve que ir para o hospital, continua no hospital. Então não se sabe quanto vai gastar com medicamento, quanto vai gastar com curativo, quanto vai gastar com as despesas hospitalares. Você não tem a dimensão de quanto você vai gastar, então não tem como você chegar lá e propor uma ação sem discriminar esses valores, porque toda ação tem que ter um valor da causa. Né? Esse valor da causa você vai calcular, você vai estimar conforme o prejuízo que você sofreu. Né? Então você, num acidente de trânsito, nessas circunstâncias, você ficou lá internado, está tendo gasto, você não tem como saber até quanto você vai gastar até você convalescer, né? Até você ter uma melhora e sair do hospital. O inciso 3 traz: quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Coloquei aqui como exemplo uma ação de exigir contas. Por que a ação de exigir contas? Na ação de exigir contas, o autor ele não tem como, primeiramente, definir um valor expresso do que seria. Por quê? A ação de exigir contas tem um procedimento bifásico. Por quê? Porque existem duas fases. Primeiramente, o juiz vai contactar o réu para que ele apresente as contas, né? Para que o juiz analise se de fato bate ou não. Então, num segundo momento, caso seja julgado que essas contas não batem, seja entendido que essas contas não batem bem, então vai se prosseguir para uma segunda fase, né, que o autor vai contestar lá aqueles valores e vai estimar outro. Né? Também temos ações de inventário, né, que o inventariante tem o dever de prestar contas, então são ações que dependem de uma primeira ação de quem está sendo demandado. O autor não tem como determinar de primeira. Então, basicamente, foi isso para esse vídeo, né? Então, já foi o segundo vídeo dessa série, Fundamentos da Petição Inicial. E a minha intenção para os próximos vídeos é ser o mais breve possível para que eu consiga trazer aqui um caso prático para que nós possamos construir juntos uma petição inicial. Né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Então, até uma próxima.